Olá, olá, boa tarde. Vamos esperar o pessoal chegar para a gente poder começar nossa live de hoje sobre os desafios na adolescência. Olá! Já posso começar então. Já posso começar. Boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigada. Gente, eu vou começar aqui porque o tempo é limitado, né? Então é interessante a gente começar a falar, porque temos só uma hora e o assunto é muito, muito grande, tá? Então vamos lá. Antes de começar a falar sobre a adolescência, eu quero agradecer, né, ao convite da Ana Patrícia. Ela é a coordenadora pedagógica do IPS, do Instituto de Psicologia Somática, aqui de Natal. E aproveitar a oportunidade para quem está assistindo agora, quem vai ver essa live depois, né, que tem formação em psicologia, tem interesse em se aprofundar, né, o IPS vai oferecer uma formação da biosistêmica, né? Quando eu fiz, eram 4 anos, gente, a formação, né? Porque era presencial. Mas agora, com a pandemia, não é viável fazer uma formação online por tanto tempo, né? Também não é interessante. E por isso o IPS vai disponibilizar pequenos cursos, né? Vai compactar essa formação em módulos e vai disponibilizar para vocês. É uma ótima oportunidade para quem para quem está em casa nesse momento de pandemia, mas que quer estudar, quer aprender, né? Ou quer conhecer uma abordagem nova, tá certo? Então é só ficar aí ligadinho no Insta do IPS e também no site deles, que eles vão dar as maiores informações, tá certo? Outra coisa importante é sobre a psicoterapia do trauma. É uma formação que o IPS também está oferecendo, tá? Para quem deseja ampliar os seus recursos na clínica, né? Trabalhar essas habilidades, né? Para enfrentamento do trauma na clínica, né? Através do método Somatic Memory System. Então, tem um link na bio aqui do perfil do IPS e é só clicar lá e vocês vão ser direcionados para o site com todas as informações, tá certo? Então, obrigada pela oportunidade, Ana, obrigado IPS. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Alvarenga, eu sou psicóloga e hoje, minha gente, a gente vai falar sobre os desafios da adolescência. Olha, preparar essa live foi assim muito, muito bom, muito incrível, porque eu me vi na minha adolescência, né? Em muitos momentos eu pude voltar para a minha adolescência e revisitar. E aí eu me dei conta de tantas coisas, inclusive que, além da adolescência ser esse período de mudança, né, de transformações físicas, emocionais, relacionais, é também um período em que se passa muitos mitos, muitas crenças, né, geralmente negativas, sobre a adolescência. E eu queria começar a falar sobre isso, gente. Queria começar a falar sobre isso. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Está tudo tranquilo para vocês? Vocês me escutam, me veem bem? Tá tranquilo? Porque às vezes pode travar e eu não percebo aqui. Aí se travar, vocês me avisem, tá?
Ok, obrigada, obrigada. E também tem um delayzinho, né? Eu pergunto e a resposta vem depois. Mas obrigada pelo feedback, então vamos lá. Vou começar a falar sobre esses mitos, né? O primeiro mito que eu quero trazer é de que a adolescência é um período difícil. Tá? Esse é um mito que eu escutei, né? E acho que muita gente também escutou, porque é natural, né? É natural. Mas já tá, deu umas travadas, mas voltou agora? Já está funcionando direitinho? Travou ali para o Guilherme, então... Bom, eu vou seguindo, gente. Vocês vão manifestando aí, tá? Por favor, tá bom? Eu vou acompanhando aqui também, tá? Beleza, Cecília. Tá jóia, então vamos lá. Nós vamos falar sobre esse mito de que a adolescência é um período difícil. Gente, a adolescência, ela é uma etapa no desenvolvimento. Ela é uma etapa no desenvolvimento, tá? Então, o primeiro mito é esse. A adolescência não é um período difícil. É uma etapa no desenvolvimento. E aí, muitas vezes, as pessoas podem passar esses mitos, né, de forma natural, de forma cotidiana. Obrigada. De forma cotidiana e acabar influenciando mesmo sem perceber, certo? Como assim, Mari? Como que esse mito pode influenciar a vida do adolescente? Olha, imagina que um adolescente, ele está com a sua família, certo? Ele está lá com a sua família e ele escuta das pessoas mais velhas, né, que são pessoas de confiança, pessoas que já passaram por essa fase da adolescência, e essas pessoas estão dizendo para ele que ele vai experimentar um momento muito difícil, terrível, que vai ser complicado, que vai ser... lá vem bomba, né? Então vai ser complicado, é melhor ele se preparar. E aí o que acontece, gente? Acontece que se as pessoas falam e se as pessoas acreditam que vai ser um momento difícil, tem grandes chances de realmente ser um momento difícil da vida, tá? Porque essas crenças que são passadas, né, imagina que seja uma crença familiar, né? Então, a família possui essa crença de que a adolescência é um período difícil, que é problemático, que é conflituoso, né? E a família passa isso para o adolescente e o adolescente recebe essa crença. Só que ele não recebe apenas a nível cognitivo. Tá? A crença, ela não fica só a nível cognitivo. Ela atravessa o nosso corpo, ela é expressa no corpo. Então, se o adolescente recebe a mensagem de que ele está por enfrentar um momento difícil, vai enfrentar uma batalha, vai enfrentar um momento terrível da vida, naturalmente o corpo dele vai se preparar para enfrentar essa batalha, né? Porque ninguém vai para a batalha tranquilo, relaxado, sorrindo, né, gente? A batalha você, tensiona, se prepara, né? É uma luta, é uma batalha. Então, assim, é um ponto importante para se observar como que a gente pode influenciar os jovens, né? Assim, como que eles podem absorver essas crenças e passar esse período da adolescência vivendo dessa forma, tá? Esse é o primeiro mito que eu queria falar para vocês, certo? Bom, outra coisa que eu queria falar... Gente, eu não vou conseguir ler e falar ao mesmo tempo, certo? Então, eu vou falando e aí eu vou fazendo umas pausas para ler o que vocês estão escrevendo, tá certo? Porque eu não vou conseguir falar e ler ao mesmo tempo, tá bom? Então, vamos lá. Porque, aí eu falo para vocês, a adolescência não é um período difícil, tá? É uma etapa no desenvolvimento. E aí vocês falam assim, mas é difícil. E aí eu vou trazer o ponto de vista da neurobiologia, tá certo? Quando eu falo que a adolescência não é esse período difícil, que é uma etapa no desenvolvimento, eu estou falando do ponto de vista neurobiológico, do ponto de vista do desenvolvimento cerebral, tá? O cérebro do adolescente, ele tá em desenvolvimento,
Isso quer dizer que o cérebro do adolescente já é do tamanho de um cérebro adulto, mas que vão acontecer mudanças na sua estrutura interna, certo? Até porque é uma fase de transição, tá? Ó, a infância, adolescência, fase adulta. Então ele está aqui. Se esse cérebro que está aqui e está em desenvolvimento ainda, porque de acordo com a neurociência, o cérebro ele só é considerado adulto quando ele está completamente integrado, tá? Depois eu vou falar melhor sobre isso. Precisam haver mudanças de circuitos entre a infância e a adolescência, né? O adolescente não precisa mais usar recursos que ele aprendeu na infância ou ter memórias, enfim, coisas da infância. Ele não vai precisar usar agora na adolescência. Agora vão ser ativados outros aspectos que vão ser utilizados também na fase adulta. Tá? Então, quando eu falo que o cérebro está em desenvolvimento, gente, por favor, não compreendam que é uma forma de limitação, tá? Muito, muito pelo contrário, porque nessa fase da adolescência é a fase que o cérebro está com tanta capacidade, com tanta habilidade, apontando e direcionando para a conexão social, para a busca de novidades, para as sensações, né? Para sentir essas sensações intensas, os sentimentos intensos. Então, os adolescentes eles estão vivendo essa fase. E é uma fase, do ponto de vista neurobiológico, né? E aí, dessas habilidades, é uma fase muito boa. Tá? Pode ser uma fase muito boa e pode ser uma fase maravilhosa, certo? Então, vamos desconstruir esse mito de que a adolescência é um período difícil, tá? O segundo ponto que eu queria falar é que a adolescência, ela é um fenômeno universal. Ela é um fenômeno universal, gente. Muitas das características da essência adolescente, elas são compartilhadas por outros jovens de outras culturas, tá? De forma muito parecida. Então, essa questão do engajamento social, da vontade de se conectar com os outros, do sentimento, minha gente, de que tudo é importante. Isso é uma das coisas que eu acho mais bonitas nessa etapa do desenvolvimento. É de que o adolescente, ele tem um sentimento de que tudo importa. Você imagina, que capacidade maravilhosa essa de dar importância a todas as coisas. E aí vem, por exemplo, o estigma de que adolescente ele é exagerado, ele é dramático, né? Rótulos desse tipo, quando na verdade são as conexões cerebrais, são os direcionamentos cerebrais do desenvolvimento que estão apontando para essa direção, tá? Para se envolver e para desenvolver esse senso de ajuda, né? Eles têm um senso de ajuda, como eu posso dizer, me ajuda, gente, alguém? Eles têm esse senso mesmo de colaboração. Pronto. Eles desenvolvem esse senso de colaboração entre eles. E isso é um dos motivos que os adolescentes estão sempre juntos. Gente, adolescente é sinônimo de grupinho, né? Você pensa em adolescente, pensa em grupinho de adolescentes, né? Pessoas que estão lá cheias de atitude, às vezes expressa no próprio visual, expressa no cabelo, né? Às vezes choca a sociedade, às vezes choca a família, né? Então, são essas pessoas que estão em desenvolvimento, que têm essas capacidades incríveis, essas habilidades incríveis para se desenvolverem e poder tornar o mundo um lugar melhor, né? Serem adultos que vão contribuir para uma sociedade melhor, uma sociedade, né, de repente mais saudável. E assim, tudo tem um motivo, tá? A natureza ela é muito perfeita. Então assim, por que os adolescentes eles andam em grupo?
Gente, para entender o funcionamento do cérebro humano, né, foi feito muitas pesquisas com o cérebro e comportamento animal. Então, se chegou à conclusão de que a adolescência ela é um período também presente na vida de outros mamíferos, né? Não só os humanos têm esse período de adolescência, mas como outros mamíferos. E aí, se eu não me engano, são os antílopes, que foi observado que quando eles chegam nessa fase da adolescência, eles se juntam e aí eles vão experimentar tudo o que é possível. Eles vão experimentar juntos, porque eles vão aprender juntos e vão se desenvolver juntos, vão ajudar uns aos outros, tá? E uma das coisas que os antílopes fazem é o seguinte: eles chegam pertinho do seu predador natural, por exemplo, o leão, chega, olha assim, ó, na cara do leão, quando o leão reage, eles, ó, pum, vai embora, sai correndo. Ou seja, eles se colocam em situação de risco. Mas por que, gente, eles fazem isso? Para sobrevivência. E aí os biólogos que estavam estudando, os cientistas, né, perguntavam assim, meu Deus, mas os pais desses animais... Travou para mim. Voltou, gente? Me fala aí, hein, que eu tô... Voltou? Estão me vendo bem? Porque para mim travou e voltou. Aí eu quero saber onde é que vocês... Até onde vocês me ouviram. Voltou? Então tá. Beleza. Vocês ouviram falando dos antílopes? Ouviram? Seguinte, então. É uma questão de sobrevivência, né? Esses antílopes, eles iam lá e enfrentavam seus predadores e aí eles desenvolviam essas habilidades. Eles tinham essa experiência, né, corporal de fugir de um predador, de realmente estar numa situação que precisava uma atitude X. E eles... Ok, obrigada, gente. E... Bom, eu vou repetir porque tá chegando aqui a mensagem de que parou no Olha pro Leão e depois travou, tá? Vou repetir bem rapidinho. Eu estava falando, gente, que os antílopes, adolescentes, eles têm um comportamento de se juntar e vão até o predador natural deles, né, que é o leão, por exemplo, olham no leão, olham lá, e aí quando o leão ameaça que vai pegar eles, eles fogem, né? E essa é uma experiência de sobrevivência que eles aprendem na adolescência, certo? E aí vocês me perguntam assim, mas o que tem a ver? Você está falando de antílope, o que tem a ver com adolescentes humanos? Aí eu vou fazer outra pergunta para vocês. Gente, imagina um adolescente, tá? Que está em casa. Adolescente em casa, ele está num ambiente seguro, com pessoas confiáveis. Ele está num ambiente que pode ser controlado. A gente controla a temperatura, a luminosidade, o que entra, o que sai, o que esse jovem vai assistir, o que não vai, né? E tudo muito previsível, né? Mas o que esse jovem quer fazer? Ele quer ir para o mundo. Ele quer sair desse mundo e quer ir para o que é desconhecido, imprevisível e que não pode ser controlado. Só que para isso ele precisa ter o quê? Ele precisa ter experiência. E essa experiência os adolescentes vão construindo com outros adolescentes, tá? Porque é uma experiência de semelhantes, é uma experiência contemporânea, sabe? Uma coisa é um adolescente compartilhar com um adulto uma emoção muito intensa. Esse adulto já está com seu cérebro integrado, já está numa outra fase da vida e pode falar o quê? Ah, mas isso vai passar. Isso passa, é assim mesmo. Outro adolescente não vai falar isso. Outro adolescente vai sofrer junto, vai intensificar junto, sabe? Vai viver o processo com ele. E aí é nessa etapa que tem uma troca maravilhosa, que eles aprendem, que eles ensinam, que desenvolvem as próprias habilidades de estar no mundo, de se proteger, de interagir, de conduta social e também ajudam, né, os outros a se desenvolverem, certo? E assim,
tem uma curiosidade, né, sobre o cérebro adolescente, né, vocês podem perguntar assim, gente, mas se ele está sabendo que é arriscado, por que ele vai lá e faz? Essa é uma grande diferença entre um cérebro adolescente e um cérebro adulto. Porque o cérebro do adolescente, ele está ali visando o momento, a emoção, o prazer. O cérebro do adulto, não. O cérebro do adulto, ele vai avaliar todas as condições, gente, racionalmente, tá? Vou dar um exemplo, para vocês ficar bem claro isso. Chama um adolescente para qualquer coisa, acampar no Pico do Cabugi. Ele vai. Ele vai. Ó, firme, não tem dúvida, ele vai. Agora, chama um adulto para ir para uma festa. Menina, aí ele começa. Tem cadeira? Como é que a gente vai? Como é que volta? Termina que horas? Sabe? Então, assim, essa é uma das diferenças, sabe? Do cérebro, de como funciona um cérebro adolescente e um cérebro adulto. Outro exemplo, gente, incrível, que eu lembrei agora aqui. Eu atendo adolescentes, né? É um público que eu adoro atender. Atendo adolescentes e ontem eu falei com uma cliente minha, assim, que é adolescente, né? Eu falei assim, olha, amanhã eu vou fazer uma live, tá? Se você puder, divulga, por favor, né? Aí, sabe o que ela fez? Ela gravou um story, gente. Ela gravou um story. Olha aqui, minha psicóloga vai fazer uma live. Isso é a prática do cérebro adolescente. Porque os adultos, eles encaminham a mensagem que eu mandei. Acabou, já fez a divulgação, entendeu? Mas o adolescente, quando ele está motivado, quando está engajado, ele se envolve, porque eles se importam. Eles têm esse sentimento de que tudo importa. Então, é muito triste quando se vê um adolescente que está sendo rotulado, não valorizado, sabe? Rotulado de exagerado, de dramático, quando na verdade esse adolescente tem uma potencialidade gigante para desenvolver, né? Então, é uma questão aí para reflexão. Outra questão que eu queria deixar para reflexão de vocês, né? Para os pais, para as mães que vão assistir, é sobre a questão da proteção, tá? Então, assim, até que ponto a proteção, ela realmente protege, né? Dos perigos, das ameaças, e até que ponto essa proteção limita e impede experiências para o desenvolvimento e para o crescimento psico, bio, emocional dessa criança, tá? Desse adolescente, né? A gente precisa levar em consideração que o nosso mundo mudou, né? A nossa realidade mudou. Na minha época de infância, eu brincava na rua e isso era comum. Mas hoje, as crianças não brincam mais na rua. Hoje, as crianças e adolescentes ficam mais em casa. Então, não tem mais esse contato, sabe? Não tem esse contato de estar nessa vivência, né? Porque estar na rua, de certa forma, traz um traquejo, traz uma habilidade de se safar de algumas situações, porque tem a experiência, tem a vivência, né? E aí, quando esses jovens eles são privados, né, dessas experiências, o que pode acontecer com eles? Como que eles vão enfrentar o mundo que é desconhecido, o mundo que é imprevisível, né, e que a gente não pode controlar, certo? Então, eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão. Alguma pergunta até agora, gente? Vocês estão me acompanhando? Tá tranquilo esse ritmo? Posso mandar ver aqui? Como é? Bom, beleza. Então vamos lá. Outro mito que eu queria falar para vocês é que a adolescência ela termina aos 20 anos. Esse é um mito que tem se acreditado, né, até então. Só que tem um pesquisador, um psiquiatra norte-americano chamado Daniel Siegel.
e ele desenvolve estudos sobre adolescência aí há mais de 20 anos, né? E ele diz que o cérebro o cérebro só vai se desenvolver, né? Só vai estar adulto, maturado, integrado quando por volta dos 25, 30 anos, certo? Que é exatamente sobre o que eu falei dos adultos e dos adolescentes antes, tá? Eu vou tentar retomar esse gancho. Por que os adolescentes aceitam esses convites e vão e têm esse impulso? Porque essa parte do cérebro deles ainda está em desenvolvimento, tá? A parte que está relacionada às respostas mais emotivas, né? Os adultos, não. Quando o cérebro está integrado, aí os adultos têm a capacidade de avaliar situações de forma mais racional, certo? E isso pode acontecer entre os 25 e os 30 anos, tá? Isso aí também é mais um mito, né, que vamos quebrar. Estamos quebrando mitos aqui, tá? E aí eu queria falar sobre os hormônios, gente. Sobre os hormônios, também é outro mito, né? Mais uma vez, bebendo na fonte, né, do Daniel Siegel, ele relata que muitos pais sentem medo dessa fase, né? Como eu falei no começo, tem essa crença de que a adolescência é uma fase difícil, e aí a gente consegue elencar vários fatores de por que é uma fase difícil, né? Porque são essas crenças que são passadas, né? Que eu já falei no começo. E uma desses mitos é que os adolescentes eles vão ser tomados pelos hormônios, eles vão ser possuídos, vai ter hormônio ali, ó, bombando, e o adolescente não vai ter controle sobre o próprio corpo, né? Gente, isso é uma informação que assusta. Isso assusta, isso me assusta. Eu imagino quem é adolescente que não sabe o que está por vir da adolescência e recebe uma informação como essa, como deve ficar assustado. E, ao mesmo tempo, ser influenciado por isso, né? Até que ponto? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. Até que ponto essa influência pode acontecer? Porque é fato que os hormônios, eles se alteram. Né? Eles se alteram porque eles têm funções no desenvolvimento, né? Vão atuar no cérebro, vão atuar nessa maturação do corpo, né? E por fim, a maturação sexual. Né? Então, assim, é uma fase que está relacionada com todas essas mudanças, né? Esses hormônios. E é verdade, a Alessandra está dizendo que talvez seja mais difícil para os pais, porque eles não estão preparados para lidar com as mudanças. Mas eu vou falar sobre isso já já. Acho que vou chegar num ponto que vai ser legal para você. Espera só um minutinho, a gente chega já lá. Sim, os hormônios. Eu estava falando, gente, se eu for ler o negócio, eu me perco aqui. Então... o índice de hormônio, ele sobe, tá? Mas tem essa finalidade. Então, assim, o termo que é muito utilizado, né, que é comumente utilizado, que são os hormônios em ebulição, né? Isso dá uma imagem de que os hormônios estão tudo doido dentro da gente, estão tudo fervendo, né? Esse termo, segundo Daniel Siegel, ele não existe, certo? Isso não é verdade, tá? Os hormônios, eles estão lá, tem as oscilações de humor, tá? Tem as oscilações de humor dos adolescentes. E isso pode estar relacionado com uma outra questão, tá, gente? Quando a gente recebe uma informação que vem de um mito, né, de uma crença, a gente pode acreditar nela, certo? Sem buscar outras fontes, outros fundamentos, né? Então, assim, uma das coisas que pode acontecer é que os pais afirmem que os filhos adolescentes estão assim num período que ninguém tem controle, que eles estão tomados por hormônios e que é esperar passar. Quando, na verdade, gente, essa fase, ela pode ser aumentada, intensificada, né, se esse adolescente não teve uma educação emocional na infância, tá? Então, assim,
é importante considerar que o adolescente hoje, aqui o adolescente, 14 anos de idade, ele não brotou na vida agora. Ele tem uma história. Ele tem uma história, ele tem uma história de vida até aqui. E é muito importante reconhecer isso e legitimar isso, porque provavelmente os comportamentos de um adolescente hoje, eles são reflexos de aprendizado de experiências passadas. Então, assim, um ponto importante, reconhecer que o adolescente tem uma história de vida, tá? Que o adolescente não brotou aqui agora, ele não é um ser mágico que brotou e que os pais não reconhecem, né? Porque já escutei dos pais falarem, não reconheço meu filho, não reconheço, não sei mais do que ele gosta, não sei mais o que ele quer, para mim é um desconhecido, tá? E aí tem algumas perguntas que podem nortear a gente, tá? Quando acontece isso. A primeira é como foi a história dessa jovem, desse jovem, de quando nasceu até agora, tá? A segunda coisa importante que a gente pode considerar quais são as crenças familiares que foram passadas para essa adolescente ou para esse adolescente? E a terceira coisa que a gente pode considerar é como que esse adolescente manejou esses aprendizados, tá? Então, aí a gente pode, respondendo essas perguntas, a gente pode chegar mais ou menos ali com uma empatia, entendendo melhor por que que o adolescente está assim hoje, por que que ele é como é. Né? Então, vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que uma família tenha esse comportamento de que a raiva ela não é acolhida, não é aceita, certo? Então, desde criancinha, né, a criança está com raiva, aí os pais falam assim, vai para o quarto e só sai de lá quando você estiver legal. Fica no quarto, só sai quando você estiver bem. Tá? Aí a criança vai. Né? E aí isso é a história da vida da pessoa, tá bom? E aí a criança fica no quarto. Aí o que a criança vai internalizar? O que ela pode, nesse exemplo, internalizar? Tá? Vamos supor, tá, gente? Isso é uma suposição. Vamos supor que essa criança internalize a seguinte mensagem. Na minha casa, eu não posso contar com ninguém quando eu estou com raiva. Na minha casa, quando eu estou com raiva, eu preciso me resolver sozinho. E eu só sou aceito quando eu estou legal, certo? Isso pode ser o que ficou, tá? E aí a terceira pergunta é, como que essa pessoa em desenvolvimento vai manejar esses aprendizados? Entende? O que o adolescente fez do que fizeram com ele? Assim, como que foi ficar no quarto com raiva, sozinho, até ficar tranquilo, até ficar legal? Como é que foi? Que aprendizado foi esse? Que reflexo tem isso na sua vida hoje? Tá? Então, assim, a educação emocional, ela é muito importante. Ela é muito importante que se comece, de preferência, na infância, né? E o que é educação emocional, gente? A educação emocional é a gente ensinar para as crianças o que são as emoções, nomear as emoções, tá? Ensinar a localizar essas emoções, a perceber o que você sente quando você fica triste. Meu coração aperta. A minha filha fala isso. Meu coração fica bem pequenininho. É uma forma de identificar, sabe? É uma forma de identificar. Quando você fica feliz, o que acontece? Eu quero pular, eu quero gritar. É uma forma de identificar. Então, uma criança que se desenvolve, né, e chega na adolescência com esse aprendizado, ela tem grandes chances de passar por esse período, que é dito por um período difícil, de uma forma mais tranquila, sabe? Você imagina, a gente pegar uma criança, um adolescente, que não sabe nadar e jogar ele no meio do mar, sabe? É isso que acontece com um adolescente que não teve uma educação emocional. Aí você pergunta, Mari, mas e agora? Eu tenho aqui filhos adolescentes, eu não consegui ter essa educação emocional que você está dizendo aí e também não consegui passar para os meus filhos e vou fazer o quê? Tá tudo perdido? Não está perdido. Essa é a parte maravilhosa da psicoterapia, porque a gente pode começar em qualquer momento. Nunca é tarde para começar. Isso é uma das coisas que eu acho mais maravilhosas na psicoterapia, é que sempre é tempo de começar. Então, assim,
papais, mamães, adolescentes, não tiveram essa experiência de educação emocional quando era criança, tá tudo bem, gente. Acontece, tá certo? Tá tudo bem. A gente pode começar agora. E como é que começa? Bom, uma sugestão que eu dou é tentar se conectar com as próprias sensações, com os próprios sentimentos. Mas como que faz isso, Mariana? Eu não sei fazer isso. Gente, é muito simples. É muito simples, de verdade. Se você ficar um pouquinho quietinho, e eu tô falando isso porque eu faço assim, eu fico quietinha, tá? Fecha os olhos. Agora, eu vou fazer agora com vocês, tá certo? Ó, eu tô aqui, tô numa cadeira, sentada, aí eu começo a perceber. Eu tô com os pés no chão? Meu ombro tá relaxado, ó, ou tá tenso? Relaxado. A minha mandíbula tá tensionada ou tá relaxada? São pequenas percepções que a gente pode ir desenvolvendo e percebendo, né, de nós mesmos e ir ficando expert em nós mesmos, tá? Isso é muito bom, tá? Então, assim, quem consegue ter esse olhar para si mesmo, quem consegue se conectar, perceber e nomear essas emoções, também consegue manejá-las de uma forma mais saudável, de uma forma mais adequada, tá? De uma forma mais tranquila. E quando eu falo tranquila, gente, não estou falando de ser quieto, de ser dócil, não. Estou falando uma forma que fique confortável, tá? Uma forma confortável, uma forma que faça bem, certo? Pergunta, gente. Se deixar aqui, eu vou falando aqui desembestado. Alguém manda tchau aí, que parece que eu tô aqui sozinha. Manda um oi aí, alguém pra mim, só pra me sentir conectada. Tá? Coração, vi um coração, pronto. Tá ótimo. Tem perguntas, gente? Por favor, perguntas, dúvidas, reclamações? Alguém quer se manifestar, alguma coisa? Fale agora. Agora é o momento, hein? Olha lá. Agora... O delay é ótimo. Agora tá chegando as pessoas. Oi, 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 oi. Então vamos, gente. Eu vou seguindo, tá bom? Ficou alguma dúvida? Posso continuar? Eu vou aproveitar esse delay e dizer, gente, se vocês aí que estão assistindo essa live, se tem alguma dúvida, vou falar, beleza. Se tem alguma dúvida que eu por acaso não falei aqui, se eu peguei um tema e não desenvolvi como vocês gostariam, se tem alguma informação que vocês queriam saber mais, vão lá no meu Insta, tá? É Mariana Alvarenga, _psicóloga, e manda um direct, pergunta, e aí eu respondo, tá bom? Sem crise, vai dar certo. Vamos lá. Depressão, ansiedade. Ih, gente, vamos fazer um combo aqui. Gente, então, olha só. Como eu falei para vocês, né? Essa conexão, né, que os jovens têm, eles tendem a ter uma conexão mais profunda com os semelhantes, né? Isso também acontece nas redes sociais, tá? Só que as redes sociais é um veículo que muitas vezes não conecta de fato, certo? Então, assim, um adolescente ele pode ter 1000 amigos, zero conexão, tá? Tenho 10 mil seguidores, zero conexão. E quando eu falo conexão, é ter alguém para olhar no olho, alguém para compartilhar, alguém para estar perto, alguém para amparar, alguém para apoiar, certo? E a rede social, ela pode estar muito relacionada, né, com casos de ansiedade, de depressão, sobretudo nesse período de agora, tá? Porque as pessoas postam aquilo que elas querem postar. E geralmente elas postam coisas muito boas. Geralmente elas postam um passeio maravilhoso, elas postam uma família maravilhosa, elas postam a perfeição que não existe, certo? Que um cérebro adulto consegue identificar que aquilo não existe, tá? Mas talvez um cérebro adolescente não identifique, não sinta dessa forma e sinta mais como
eu queria que minha família fosse assim. Eu queria ter dinheiro para ir para esse lugar que essa pessoa foi. Eu queria ser tão bonita quanto ela. Eu queria ser assim, eu queria poder fazer isso. E eu tô abordando a depressão e a ansiedade pelo viés da rede social, porque a gente está aqui na rede social, né, gente? Então eu vou pegar esse gancho, tá? Então, assim, pode surgir sintomas depressivos, sintomas ansiosos a partir disso, sabe? Então, vocês percebem que pequenos estímulos podem nos atravessar de uma forma muito intensa, tá? Então, lembrando que a psicoterapia, ela também pode ser preventiva, tá certo, gente? O que acontece muitas vezes é que a psicoterapia, ela só é vista como uma profilaxia, como um tratamento, né? E geralmente quando os casos já estão graves. Então, assim, já que a fase da adolescência é uma fase naturalmente que gera um certo distanciamento, né, entre pais e filhos, porque os adolescentes estão buscando conexões com semelhantes para que eles se desenvolvam com semelhantes, muitas vezes os pais não percebem algumas mudanças nos filhos, não percebem e só vão perceber quando já está mais grave, né, quando já está alarmante. Né? Então, é importante o diálogo, é importante o amparo, é importante a segurança. Mas também é importante que tudo isso aconteça com espaço, minha gente. Tá? Segurança não é sinônimo de sufocamento, de prisão, de abafar esse adolescente. Tá? Eles precisam de espaço, de privacidade, inclusive. Né? E aí, mais uma vez, eu falo, eu estou ciente do mundo que nós vivemos, de como é perigoso, de como que os pais precisam estar atentos, com a segurança dos seus filhos, e eu vou fazer o mesmo quando eu tiver a minha filha na fase da adolescência, eu vou também ficar atenta ao conteúdo que ela está assistindo, com quem que ela está andando, isso é natural, tá? Só que é preciso estabelecer um limite. É preciso estabelecer um limite entre o que é segurança e o que é controle, tá? Entre o que é privar o outro da experiência, tá certo? Bom, vou ler aqui o recado de Ana Patrícia, nossa coordenadora pedagógica. Vou ler para vocês, gente. Se desejam saber sobre a adolescência e a psicoterapeuta corporal biossistêmica, em breve, eu acho que é psicoterapia corporal, que eu quis dizer. Em breve o IPS estará iniciando um curso com Mariana Alvarenga e eu, gente. E para mais informações, ó, aqui, ó, o site do IPS, tá? Tá aqui, ips.natal.br. Então, tem o site do IPS, tem aqui o Insta do IPS, tá? Então, vamos lá. A outra questão foi sobre a ansiedade, né? Essas oscilações, gente, de humor, né? Elas acontecem, tá? Em várias fases da vida. Mas na adolescência ela pode se intensificar porque os adolescentes eles costumam passar por situações mais estressantes. Lembra que eu falei que eles têm um sentimento de que tudo é muito importante? Então, assim, imagina encarar tudo na vida como muito importante. Gente, isso pode gerar um estresse enorme, tá? Então, assim, se o adolescente não sabe manejar o estresse, possivelmente ele pode desenvolver sintomas ansiosos ou sintomas depressivos, tá? Então, ficar atento com isso. E papais e mamães aí, tenta chegar junto, na medida do possível, respeitando o espaço, a individualidade, tá? Pra ir sondando como é que tá, né? Essa relação, se o adolescente precisa de ajuda, né? Que pode contar com vocês, tudo isso, certo? Quero falar sobre o Setembro Amarelo, gente. Já estou ficando tensa que vai acabar. Vamos lá. Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é esse mês voltado para a campanha de prevenção ao suicídio. Tá? E o índice de suicídio nos adolescentes ainda é muito grande, principalmente na faixa etária dos 12 aos 19 anos. Tá? É um ponto positivo que a gente possa falar sobre,
o suicídio hoje, porque antes não se podia, antes era um tabu. Antes tinha-se a crença de que se acreditava que falando sobre esse assunto poderia despertar a curiosidade, né? E hoje a gente sabe que quanto mais informação, informação responsável, informação séria, né? Quanto mais informação, melhor, tá? Tá. Perguntas, algumas perguntas. O que vocês querem saber sobre adolescência nas próximas lives, gente? A hora é agora, hein? Vão pensando aí o que vocês querem saber mais. E sobre a infância também, o que vocês gostariam aí que o IPS abordasse aqui nas lives. Aproveita, gente. Aproveita que aqui é um lugar de troca de conhecimento. Vem gente muito bacana aqui falar, tá? Não tô falando de mim. Brincadeira, tô também. Mas venham sim, venham sempre prestigiar, porque é um momento muito rico, muito bacana, descontraído, né? E que com certeza vai ajudar muita gente, tá? Agora, né, pra finalizar, eu queria dizer um negócio pra vocês, gente. Que eu falei que eu atendo adolescentes, né, na clínica. E aí eu fiz uma mini pesquisa com os adolescentes que eu atendo. Eu perguntei pra eles, né, quais eram as dificuldades, e eu vou falar para vocês, eu vou ler para vocês, para que vocês também recebam essa informação, porque são informações de adolescentes reais, tá? Eu acho que fica mais intimista quando eu trago dados dos meus pacientes para vocês, tá? Do que eu trazer dados que foi publicado numa pesquisa que está muito distante da gente, por exemplo, tá? Então, o que eles falaram? Os adolescentes falaram para mim o seguinte, que uma das maiores dificuldades é sentir que a adolescência é a fase em que eles precisam decidir a vida, em que eles precisam decidir a vida profissional, tem muita pressão. Pressão, gente, foi a palavra que foi mais usada por todos, tá? Pressão. Tem muita pressão com os estudos, porque eles precisam, porque eles precisam, né, de acordo com as expectativas sociais, decidir o futuro deles agora, na adolescência, né? Escolher um caminho por onde vão trilhar, e isso se faz agora. Então, eles se sentem muito pressionados, né? Não só sobre os estudos, mas também sobre a estética e comportamentos, né? Como eles devem se vestir, como eles devem se comportar, isso também gera uma pressão nesses adolescentes. Outro ponto, não serem ouvidos, não terem suas opiniões consideradas porque eles são muito jovens. Gente, não percam a oportunidade de conversar com o adolescente, de trocar uma ideia com o adolescente, porque você está conversando com um cérebro que está com tantas habilidades maravilhosas em desenvolvimento, que com certeza você vai receber uma contribuição. E outra, uma contribuição na contemporaneidade, tá? Porque assim, se você pegar internet, eles sabem. Aparelhos eletrônicos, eles sabem. As músicas atuais, eles sabem. Os assuntos atuais, eles sabem. Então, minha gente, eles têm opiniões, eles podem trazer reflexões. Então, vamos legitimar nossos adolescentes, vamos respeitá-los, compreendê-los. E eu faço aqui até uma aposta que talvez o relacionamento melhore muito, tá? Talvez melhore muito, muito, muito. E deixa eu ler aqui, tem um comentário do Diego. Eu, como um professor, percebo muitas diferenças, né? Ou posso chamar até de rupturas entre pais e alunos e alunas. E essas rupturas acabam perdurando até a vida adulta. Olha, a gente está em sintonia aí, Diego. Eu acabei de falar sobre isso, tá? Acabei de falar sobre isso. Os cérebros, eles estão em sintonias diferentes,
né? A gente começa por esse ponto, né? Que o adolescente está buscando uma coisa e o adulto já está em outra etapa. E esse distanciamento, ele é natural, tá? Mas como é que o que os pais podem minimizar? É se interessando. Quem sabe se os pais se interessem de uma forma respeitosa, minha gente. Não estou dizendo aqui para vocês invadirem a privacidade dos filhos de vocês, tá certo? É interesse, é perguntar, é se interessar pelo universo adolescente, tá? Não é vasculhar, não é invadir a privacidade, não é quebra de confiança. Isso afasta mais, tá? É trabalhar... Pois é o campo, a gente tá ligado no mesmo campo aqui. Eu vou falar outra coisa bem rapidinho. Gente, por falar em campo, eu quero falar uma coisa importantíssima que eu não falei, me fugiu. Gente, quando a gente se relaciona com alguém, tá? Cara a cara, a gente consegue perceber a reação da outra pessoa. Vocês estão me vendo, mas eu não vejo vocês, tá? Então, assim, vocês veem minhas expressões, a forma como eu tô falando, mas eu não consigo ver vocês. Então, assim... não tem uma conexão direta aqui da gente, tá? Tete a tete, olho no olho. Não está acontecendo. A gente tá se conectando de uma outra forma, tá? Assim, por caracteres, né? E aí, uma observação que eu queria deixar, né, sobre os adolescentes e que talvez se perca um pouco é que os contatos estão sendo cada vez mais virtuais, cada vez mais através de caracteres. Tá? Não quer dizer que você não possa se emocionar recebendo uma mensagem. Pode, mas, gente, um caractere linguístico é diferente de olhar o olho do outro e perceber a reação do outro na hora que está acontecendo, tá? Então, assim, uma mensagem chega para você, você não sabe o que aconteceu, você não sabe se a pessoa está falando com você, a gente não tem esses dados. E quando tem uma conversa sobre qualquer assunto, que eu estou aqui com uma outra pessoa na minha frente e eu começo a falar, o meu corpo, ele vai ter reações naturais. Porque quando a gente começa a fazer a leitura dessa linguagem não verbal, o nosso cérebro é ativado em outros campos, que não são ativados pelo WhatsApp, gente. Não são ativados pelos caracteres linguísticos, tá? Por mais que você receba um emoji de coração e fique, um coração, mas está ativando outra área. A área que a linguagem corporal ativa, ela é outra, tá? Então, assim, a minha pergunta é, o que os jovens estão deixando de experimentar a nível de sensações, né? E é algo tão simples, é algo que pode ser tão simples de... Gente, a gente pode sentar, olhar um para o outro e ver como que a gente se sente, né? Como é olhar para o outro? Como é que é sentar assim, olhar para o outro? O que acontece? Acontece alguma coisa? Como é que fica o seu corpo? Esse também é um exercício, é uma experiência daquele que eu falei antes, né? De voltar a olhar para dentro, de estar o foco no aqui e agora. Pode ser uma outra forma. Eu acho que essa até também interessante, tá? Jovens, adolescentes do meu coração, vocês poderiam fazer essa experiência. Que tal? É possível fazer essa experiência? Ter uma conversa com alguém e sentir o campo. Quando a gente senta com alguém para conversar, gente, cria-se um campo ali, tá? Da conversa, das intenções, da leitura que a gente vai fazendo do outro, né? E aí tem essa dança. Eu falo uma coisa, o outro vai receber. E tem um tempo, gente, tem um tempo de reação que não acontece no mundo virtual. O mundo virtual é pay puff. Oi, beleza? Beleza. Valeu, acabou. Acabou, entendeu? E ao vivo não. Ao vivo a gente tem esse tempo. Tem esse tempo de processar. De processar as informações. É uma forma de autoconhecimento, é uma forma de perceber como que as sensações atravessam você, como que você se sente, é confortável, é desconfortável, até onde você pode ir, sabe? Então, assim, são possibilidades, tá? São possibilidades de experiências, tá ok? E, gente, é isso.
Era isso que na verdade, eu acho que eu tinha até mais coisas para falar, né? A torneirinha de assunto aqui abriu, vai-se embora. Mas como a gente está chegando perto do final, né? Já está chegando no limite, eu não quero que o Instagram me expulse, tá? Então, vou abrir o espaço para vocês, quiserem fazer comentários, perguntar alguma coisa. A gente tem aí 5 minutinhos, tá? Agradeço demais a presença de todos, todas, a participação. E é isso. Qualquer dúvida, gente, pode ir lá no meu Insta, certo? Ou pergunta aqui também no IPS, tá bom? Até para vocês terem material também de estudo, né? O meu Insta é Mariana Alvarenga _ psicóloga, certo? Sim, vamos lá. Os cursos, mais uma vez, gente, tudo que eu falei aqui eu aprendi na biosistêmica, tá? E na psicoterapia do trauma também. Então, assim, é uma oportunidade muito, muito maravilhosa, né? Com recursos para quem atua na clínica, para quem tem curiosidade, para quem quer experimentar, quem quer aprender, né? Então, assim, fica atenta aqui, que vai ter curso da biosistêmica, né? E eu vou ser professora, então se você gostou, já fica esperta que a gente vai se encontrar de novo. E também tem a psicoterapia do trauma, tá? Que o IPS vai lançar uma nova turma, né? E detalhe, gente, essas formações, tanto a biosistêmica como a do trauma, elas contam com professores maravilhosos, professores internacionais. Então, eles trazem todo o conhecimento mais recente da neurociência. Então, assim, é uma ótima maneira de estar antenado, atualizado e, o mais importante, né, ampliando o fazer clínico, né, para quem é da clínica. É uma ótima oportunidade. O título dessa live é Desafios na Adolescência, perdão. É o tema dessa live. Coordenadora pedagógica, tem mais algum recado? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ó, vamos lá, gente. Então, aqui, ó. Tudo que vocês precisam saber, tá? Mais uma vez, sobre a psicoterapia do trauma, tá aqui. O link está na bio do Instagram do IPS. Então, vocês cliquem lá para ter as informações sobre os cursos. Podem fazer perguntas aqui também, sugestão de temas, o que vocês quiserem, tá? O IPS é uma instituição maravilhosa e adora a sugestão de vocês. Então, e ficar atento aí, porque já vai sair a divulgação da formação em biosistêmica, tá? É uma formação mais curta, né? Mas com a mesma qualidade e online, né? Porque estamos na pandemia, então serão encontros online. Então, assim, tem essa nova roupagem, mas a qualidade continua a mesma, né? O compromisso continua o mesmo. Então, é isso. É isso. Satisfação estar com vocês. Muito obrigada a todos, todas pela presença. Obrigada, IPS, pelo convite. Obrigada, Ana, pelo convite. Um beijo a todos, todas. Foi muito bom. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Obrigada. Eu vou precisar sair, que eu não quero ser expulsa, gente. Faltam só 15 segundos. Um beijo. Tchau, tchau.